Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de sermões no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí 28 capítulos a percorrer. Creio eu que pelo menos no próximo ano inteiro a gente ainda permaneça no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, para início da nossa série, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Nos diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos orar? Eterno Senhor, soberano Deus, nós exaltamos o teu nome glorioso e agradecemos, ó Deus, agradecemos porque nesse dia do Senhor podemos nos juntar aos irmãos, parte da igreja do Senhor que ainda milita nesta terra, a fim de prestar culto ao teu nome. Agradecemos porque somos aceitos pelo Senhor, pelos méritos de Cristo. E agradecemos porque podemos ouvir, ó Deus, a tua voz, falando por meio da Escritura. Que nesta noite o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra e que ela, ó Deus, nos instrua acerca da forma como devemos viver e agradar a Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa geração tem testemunhado uma enxurrada de livros que propõem fórmulas e métodos para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. E grande parte desse material que você pode encontrar em qualquer livraria evangélica, quem sabe talvez a maioria desse material, vai propor estratégia baseada na sociologia, nas psicologias, sempre com um verniz bíblico, dando uma maquiada naquilo que, por exemplo, a sociologia diz, a fim de conceder autoridade. E as igrejas vão crescendo, vão se multiplicando, baseado naquilo que os homens querem saber. Há lugares onde as igrejas vão ser plantadas e antes da igreja ser instalada naquele lugar, é feita então uma espécie de pesquisa nas redondezas, no bairro, perguntando o que as pessoas esperam de uma igreja. Então se elas dizem, nós esperamos que a igreja tenha um salão confortável, nós esperamos que a igreja tenha ar-condicionado. Olha, nós entendemos que uma boa igreja, ela deve ter uma boa equipe de cânticos. E então eles vão montar a igreja baseado no seu público, agradando assim o seu público, tirando o Senhor do centro e colocando o homem como o centro de todas as coisas. Com isso, a igreja muda o seu foco. A igreja muda o foco da adoração para simplesmente satisfação de pessoas, satisfação de ouvintes. E quando nós pensamos em igreja e vamos falar de igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é essencial, ele deve ser levado em consideração por nós. Atos dos Apóstolos foi um título dado a esse livro no 2º século. Ou seja, quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, ele não colocou como título esse nome. Era o 2º livro escrito por Lucas. Nós sabemos que o primeiro livro foi o Evangelho conforme Lucas. E o 2º livro então é este, chamado então de Atos dos Apóstolos. Esse nome, ele é bastante controverso, porque apesar de dizer que é Atos dos Apóstolos, e você olhar no começo do livro a menção ao nome dos 12 apóstolos, se você ler atentamente, você vai perceber
que ele vai tratar especificamente do ministério de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Então alguns diriam, então é Atos de Pedro e Paulo, e também não seria um nome que faria jus ao livro. Já propuseram também o nome de Atos do Espírito Santo, porque é nesse livro que registra a descida do Espírito Santo ali no Pentecoste, para que a igreja possa se engajar no seu ministério. Isso também não faria jus ao livro de Atos. Como eu disse, Atos narra o ministério de Paulo e de Pedro especificamente. Ele vai também enfatizar o ministério de dois diáconos, Filipe e Estevão, além também de falar a respeito do trabalho de Barnabé, Silas e Timóteo. O livro, como eu disse, foi escrito então por Lucas. A data provável para esse livro está entre 62 depois de Cristo até 70 depois de Cristo. Então esse período aí de 8 anos foi que Lucas registrou o livro e o evangelho que ele escreve. Você olhar o primeiro versículo aí de Atos, você vai ver a menção que Lucas faz exatamente a isso. Veja só: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas era um médico, e além de médico, Lucas era um historiador. E como historiador que não tinha andado com Jesus, Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus. Ele teve então que fazer uma grande pesquisa para poder escrever o evangelho. Se você voltar lá no evangelho de Lucas, você vai perceber isso. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1. E o que você tem aí logo no início é Lucas dizendo o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, o que você tem de instrução de Lucas aqui? Ele está dizendo que muitas pessoas haviam falado a respeito do ministério de Jesus, haviam transmitido de forma oral tudo aquilo que Jesus havia feito. Muitas pessoas fizeram isso. Então no verso 3 Lucas diz o seguinte: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas teve que efetuar uma pesquisa. Ele foi atrás das testemunhas oculares, pessoas que tinham vivido e visto o ministério de Jesus, e ele de fato ia fazendo uma entrevista a respeito do que tinha acontecido. Mas veja, enquanto Lucas está fazendo isso, a igreja está se desenvolvendo. O que você tem relatado em Atos dos Apóstolos está acontecendo. Então, quando Lucas pesquisa para escrever o seu evangelho, ele acaba ajuntando também muito material para escrever este segundo livro a respeito, então, do ministério da igreja. E nesse segundo livro, a ênfase continua sendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu disse que o nome Atos dos Apóstolos não faz tanto jus ao livro. Atos do Espírito Santo também não faz jus ao livro. Mas volte lá em Atos dos Apóstolos, e eu vou ler mais uma vez o versículo 1. Perceba o que Lucas está dizendo aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está dizendo, ó, lá no evangelho, eu comecei a escrever o que Jesus iniciou no seu ministério. E agora, em Atos, ele vai demonstrar o que Jesus continuou fazendo, mas agora por meio dos seus discípulos. Lembre-se que quando Pedro foi perguntado lá por Jesus a respeito do que os homens pensam a respeito de mim, e aí os discípulos começam respondendo dizendo, olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. E vós? O que vocês dizem? O que vocês dizem a meu respeito? Pedro então se dirige a ele dizendo, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Jesus responde então: bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Atos dos Apóstolos. É exatamente esse processo de Jesus começando a edificar a sua igreja por meio dos seus discípulos. Olha aí para o versículo 8, ainda de Atos, do capítulo 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Senhor está dizendo aos discípulos que eles continuariam o trabalho sendo suas próprias testemunhas. E por isso o nome que eu escolhi para essa série foi o testemunho e a expansão da igreja. Jesus edificará a sua igreja. Essa igreja vai se expandir por meio do testemunho dos seus apóstolos. Lucas escreve este livro, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, para uma pessoa denominada Teófilo, que aparece aí logo no primeiro versículo. E o intuito de Lucas, ao escrever esses dois livros e remetê-los a Teófilo, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Teófilo deveria ter plena certeza das verdades em que ele foi instruído. E aí então Lucas começa aqui o seu livro de Atos dos Apóstolos, esse segundo livro, fazendo um resumo daquilo que ele havia dito lá no Evangelho. Veja se não é isso que está aí no texto. Do verso 1 até o verso 2a, você tem Lucas relatando o que Jesus ensinou e o que Jesus ordenou. No resumo do seu Evangelho, Lucas afirma que Jesus ensinou e que Jesus ordenou. Olha o texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A primeira coisa que Lucas faz aqui é relembrar Teófilo, que já tinha recebido o Evangelho, dizendo: Teófilo, olha, lá naquele primeiro livro está tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como eu li lá no Evangelho, nos primeiros versículos, ele diz que depois de uma acurada pesquisa, depois de uma diligente e zelosa pesquisa, depois de uma investigação de tudo aquilo que tinha acontecido desde a sua origem, ele então fala a respeito de Jesus Cristo, a figura central do Evangelho. O Evangelho nós comumente chamamos de Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, mas o Evangelho é de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, conforme Marcos, conforme Lucas, conforme João, cada um com uma temática e com uma ênfase diferente, pois eles escrevem para públicos diferentes, mas com uma figura central, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui então fica bem claro, Atos é uma continuação desse livro. E veja alguns verbos que aparecem aí, relatando as coisas que Jesus começou a fazer. O que Jesus fez e que está registrado no Evangelho? Tudo isso diz respeito ao ministério de Jesus. Jesus curou, Jesus efetuou outros milagres, e tudo isso que Jesus começou a fazer tinha um objetivo. Às vezes nós olhamos para o relato dos evangelhos e para os milagres de Jesus e achamos que a função de Jesus foi vir ao mundo para fazer cego enxergar, vir ao mundo para fazer com que coxos comecem a andar, e Jesus de fato fez isso. Mas quando Jesus efetuava milagres e realizava prodígios, ele tinha um objetivo bem claro. E o objetivo era para que ficasse bem categórico que ele era o Messias que Israel vinha esperando. Pois no Antigo Testamento
falava e tratava nas profecias de que o Messias faria todas essas coisas, e então ele vem curando e vem com sinais e prodígios. Cada um desses milagres aponta para a divindade e para a messianidade do Senhor Jesus Cristo, bem como aponta para a obra de redenção. O que Jesus começou a fazer? Jesus começou a efetuar a sua obra de redenção. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu cumprindo a lei, ele morreu. Nós vamos ver um pouco disso mais à frente. Mas esse é o primeiro verbo que Lucas destaca aqui. Eu escrevi o primeiro livro relatando tudo o que Jesus começou a fazer, e agora ele diz, a ensinar. O Evangelho de Lucas registra o ensino de Jesus concernente ao reino de Deus. É isso que você tem no Evangelho de Lucas. E aí ele diz mais, até o dia em que ele deu mandamentos aos apóstolos. Quais foram estes mandamentos? O Evangelho de Lucas consiste também de ordenanças. Você percebe lá que Jesus dá muitas ordens aos seus discípulos. Mas aqui Lucas está sendo bastante específico. Ele se refere aos mandamentos que estão registrados lá no capítulo 24. Dê uma olhada no capítulo 24 de Lucas. O capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 44. Veja se o que está aqui não é exatamente o que ele está dizendo lá. Eu escrevi o primeiro livro relatando o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele deu mandamentos aos apóstolos. Verso 44. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que você tem aqui nesses versículos? Primeiro, Jesus afirma aos seus discípulos que eles seriam as suas testemunhas. E que no seu trabalho de testemunhar o Senhor, eles fariam discípulos de todas as nações. Mas você tem mais aí. Eles deveriam, antes disso, antes de começar o seu trabalho de testemunho a todas as nações, começando de Jerusalém e chegando até os confins da terra, como ele fala lá em Mateus, eles deveriam antes permanecer na cidade. Eles deveriam permanecer na cidade para que fossem revestidos de poder. É isso que você tem aqui. E é isso que você vai ter lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Lucas diz, recebereis poder, ou relata, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Volte a Atos dos Apóstolos. O que Lucas faz aqui em Atos agora, é destacar também o papel do Espírito Santo. Verso 8, como eu já citei aqui. E por que ele diz isso? Porque lá no Evangelho, no finalzinho, no texto que eu li, ele havia registrado que Jesus foi bem categórico. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. E por que ele enfatiza o papel aqui do Espírito Santo? Porque tudo aquilo que Jesus ensinou, só pode ser efetivado no coração dos discípulos, por causa da iluminação do Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, não existe compreensão da palavra de Deus. Mais ainda, sem a obra do Espírito Santo, não existe trabalho de proclamação e não existem conversões.
E se agora a igreja vai começar a crescer e se desenvolver, antes dos apóstolos saírem na sua missão, antes deles começarem a testemunhar, é destacado aqui: vocês esperem o revestimento do Espírito Santo. Então a instrução aos apóstolos aqui se deu mediante esse mesmo Espírito Santo. Ele escolheu os apóstolos, diz Lucas, veja o versículo 2 aí, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. A escolha dos apóstolos também se deu mediante o ministério do Espírito Santo. E agora ele estava dando a missão aos seus discípulos de serem testemunhas. O que Lucas faz? Primeira coisa que ele aponta no seu resumo do Evangelho: Jesus ensinou e Jesus ordenou. E você precisa considerar isso. Você precisa considerar a pessoa de Jesus Cristo como central na fé cristã. É muito curioso você pensar que igrejas se estabelecem, começam o seu trabalho, começam a crescer, sem menção a Jesus Cristo, sem menção à obra do Senhor Jesus Cristo, sem dar a glória devida ao Senhor Jesus Cristo, sem que pecadores entendam que a mensagem da Escritura diz respeito a Jesus Cristo. Talvez você, como eu, já tenha ouvido vários sermões, dezenas de sermões, que não tocam sequer no nome de Jesus Cristo, sobretudo se esses sermões forem pregados no Antigo Testamento. Aí mesmo que não aparece Jesus. E sermões pregados, que não chegam na pessoa de Jesus Cristo, são boas palestras motivacionais. Ou são bons sermões para judeus. Porque a fé cristã está alicerçada na pessoa do bendito Filho de Deus, o Redentor das nossas almas, o amado das nossas almas. Sem Jesus Cristo, meus irmãos, não existe Evangelho. E é por isso que quando Lucas resume, ele coloca a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele fez. Igrejas que se estabelecem sobre outra base, que não falam sobre a obra e a missão de Jesus Cristo, não podem sequer ser consideradas cristãs, ainda que levem o nome de igreja cristã, ainda que estampem uma placa dizendo nós somos cristãos. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele ordenou, tem a ver com a sua pessoa e de como os crentes vão viver para a glória dele. Tem muita gente que resume a igreja a uma entidade cheia de regras morais, mas não é assim que a Bíblia descreve a igreja. Clubes são locais onde você tem muita gente e você tem regras. A igreja é descrita na Escritura como o corpo do Senhor Jesus Cristo. O povo exclusivo, como cantamos nessa noite, do Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo não existe igreja. E se você não tem a Cristo, você não faz parte da igreja. Se você não conhece o Salvador, você pode até frequentar um lugar que se chama igreja, pode até ser uma igreja verdadeira, mas você não está incluído nesse corpo. Porque Jesus Cristo é a pessoa central para a nossa fé. E é por isso que é preciso ouvir os seus ensinamentos e obedecer aos seus mandamentos. Jesus instrui a sua igreja por meio da sua palavra. Eu falava dia desses a respeito de crentes que dizem amar a Jesus, mas que sequer conhecem a palavra. Lembra, eu até propus o teste. Quando alguém disser para você, eu amo a Jesus, peço para ele abrir em Sofonias. Se ele não abrir rapidinho em Sofonias, dá 1 minuto pelo menos. Se ele não conseguir abrir, você pode duvidar do amor dele por Jesus. Porque não se ama Jesus sem conhecer a Bíblia. Isso é ilusão.
Jesus se revela por meio da sua palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não podemos crer baseado naquilo que o pastor diz, a não ser que o pastor fale expondo fielmente a palavra de Deus. E é por isso que a igreja tem que conhecer a palavra de Deus, para aferir, para verificar se o ensino procede das Escrituras. Porque o conhecimento de Cristo, a instrução de Jesus, se dá por meio da sua palavra. E do mesmo jeito que ele escolheu apóstolos, ele escolheu aqueles que são parte do seu povo. E se você já faz parte desse povo chamado pelo nome dele, agradeça, louve a Deus pelos méritos do Senhor Jesus Cristo e pelo chamado eficaz do Espírito Santo à sua vida. Nesse primeiro ponto nós vimos que Jesus instruiu por meio do Espírito Santo e ele continua a fazê-lo dessa forma. Então todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, ore e peça ao Espírito que ilumine o seu entendimento. A Bíblia não é simplesmente um livro onde nós adquirimos conhecimento. Não. É um livro onde Deus se revela ao seu povo. E para que Deus faça isso, Ele faz por meio do Espírito Santo que habita em todo crente. Em todo crente. Peça ao Senhor que ilumine os olhos do seu coração. E a ordem de Jesus sempre vem com uma promessa de capacitação. Veja, vocês vão ser minhas testemunhas, mas antes vocês vão receber poder, capacitação do Espírito para serem as minhas testemunhas. O Espírito que instruiu os apóstolos estaria com os apóstolos na proclamação do Evangelho. Um resumo do Evangelho: Jesus começou a fazer coisas e a ensinar, ordenar coisas. Segundo ponto que você percebe aqui em Atos dos Apóstolos: Jesus consumou toda a sua obra. Versículo 2, o finalzinho até o versículo 3. Finalzinho do versículo 2: foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E aqui agora, Lucas faz um resumo da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele está colocando em destaque a obra do Senhor Jesus Cristo. Quais são os aspectos dessa obra? Lá no finalzinho do verso 2, ele diz que Jesus, depois de dar mandamento aos apóstolos, foi elevado às alturas. E ele aqui está se referindo à ida do Senhor Jesus Cristo para junto do Pai. E agora relembre, ele está dizendo: permanecei até que do alto sejais revestidos pelo Espírito. Se você olhar no relato dos evangelhos, ele vai dizer que era necessário ele ir para o Pai, para que o Espírito Santo viesse. E então Lucas destaca, ele subiu, ele foi elevado às alturas. Depois que ele comissionou os seus apóstolos, você vê isso lá em Mateus capítulo 28, ele disse que a missão dos apóstolos seria bem sucedida, porque ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus foi elevado às alturas, subiu aos céus, está à destra do Pai, onde ele intercede pelos seus. Nós cantamos isso também nessa noite. Enquanto nos céus ele estiver, seguro aqui eu estarei. E é porque Jesus está à destra do Pai que nós temos segurança. E Lucas então quer destacar isso. Ele subiu aos céus, mas ele relembra ainda que o Senhor havia se dado por pecadores. Veja o verso 3. A estes, aos apóstolos, também, depois de ter padecido. E quando ele fala aqui que Jesus padeceu, envolve tanto aquilo que ele fez na sua vida, vivendo sem pecado, sofrendo injustamente, sendo condenado injustamente,
sendo esbofeteado, sendo cuspido, tendo pessoas blasfemando contra ele. Lucas engloba aqui então todo o sofrimento, a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, o que a teologia muitas vezes chama de o período de humilhação de Cristo. Jesus Cristo padeceu por pecadores. Jesus se deu pelo seu povo, para que por pecadores possam ser agora aceitos diante do trono do seu Pai. Ele foi elevado às alturas, mas antes ele padeceu. Mas apesar da morte, a história não havia ainda se findado. Veja, volte de novo para o verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E mais, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas continua dizendo, ele morreu, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele apareceu aos seus apóstolos durante 40 dias, 40 dias, e no decorrer do livro de Atos, você vai perceber a importância desse relato, a razão de Lucas falar aqui a respeito da ressurreição de Cristo, porque irmãos, essa é a mensagem que vai percorrer todo o livro. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, ele padeceu, mas ele ressurgiu dos mortos. Lucas afirma que a ressurreição tem muitas provas incontestáveis, não é história da carochinha, não é uma invenção da igreja, não é coisa de gente alucinada. E para que fique bem claro isso, abra a palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios. E lá na primeira epístola aos Coríntios, você tem Paulo, um dos companheiros de Lucas nessas peregrinações. Paulo falando aos Coríntios a respeito exatamente de ressurreição. Havia um grupo na igreja que dizia, não há ressurreição, não existe esse negócio de ressuscitar. E Paulo vai discorrer a respeito desse assunto aqui, e ele diz assim, a partir do verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O tempo todo Paulo e os demais apóstolos vão fundamentar o seu ensino nas Escrituras. Eu recebi isso, Cristo padeceu segundo as Escrituras. Verso 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira coisa então que Paulo fala à igreja é o seguinte: o que nós estamos pregando aqui sobre a ressurreição de Cristo, tudo isso está testemunhado pelas Escrituras. E lembre bem, as Escrituras que eles tinham no Novo Testamento era apenas o Antigo Testamento. Isso significa que todo o Antigo Testamento já apontava para a ressurreição do Messias, já apontavam para a morte do Messias. E Paulo então instrui, olha, a Escritura diz que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Mas Paulo fala um pouco mais, veja o verso 5. E apareceu a Cefas, Pedro, apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Sabe o que Lucas está dizendo lá? Provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Paulo está frisando aqui. Primeiro ele apareceu a Pedro. Pergunte a Pedro. Você fala, mas é fácil. Combinar com Pedro é fácil.
junta os 12 apóstolos ali e combina uma história de um homem que ressuscitou, e a gente conta a mesma história. E então depois que ele citou, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, para não restar dúvida, apareceu a mais de 500 pessoas, as quais a maioria vive até agora. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês querem saber se o que a Bíblia está dizendo é verdade? É verdade, mas vocês querem uma prova? Perguntem, tem pessoas vivas aí. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. O que Paulo está colocando aqui é o que Lucas chama lá de provas incontestáveis. É muita gente com o risco de morrer por causa de uma mentira da ressurreição de Cristo. Porque lembre bem o contexto: primeiro século, César é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o destino? Leão, morte. Mais de 500 irmãos, a maioria vivendo até agora, mentindo, arriscando a sua vida, arriscando virar comida de leão, para sustentar uma história inventada. E então Lucas frisa bem: ele ressuscitou, ele ficou mais de 40 dias instruindo os apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Agora pense bem e faça as contas. Depois da sua ressurreição, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, certo? E depois do domingo de Páscoa, Jesus apareceu 40 dias vivo. E depois de 40 dias, ele é assunto aos céus. Quando é que vai acontecer o Pentecoste? E se você gosta de números, você sabe que Pentecoste vem de... Pentecoste era a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o seu Espírito veio, no que está relatado lá nos capítulos da frente. As provas a que Lucas se refere da ressurreição de Cristo servem então para despertar no coração dos discípulos a convicção de que essa promessa a respeito do Espírito Santo vai se cumprir, do mesmo jeito que se cumpriu a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Seriam mais 10 dias até que o Espírito Santo fosse derramado. A instrução de Jesus, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, tudo isso é uma preparação para que a igreja possa testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então Lucas, ao resumir o Evangelho, diz que Jesus consumou a sua obra. E o que isso tem a ver comigo e com você? O fato de Jesus estar à destra do Pai, meu irmão e minha irmã, após ter sido assunto aos céus, garante que nós temos um intercessor. Sabe aquilo que João diz, que quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai? Isso se dá exatamente pela realidade de Jesus Cristo ter assunto aos céus e ter se assentado à destra do seu Pai, de onde ele intercede pelos santos. Isso dá à igreja segurança no seu trabalho, na sua missão, naquilo que ela efetua. Ela pode estar confiada naquele que está à destra do Pai. Confie na bênção concedida a você pelo Pai por meio de Jesus Cristo. E mais, como ele prometeu em Mateus 28, ele está com você todos os dias, e assim permanecerá até a consumação dos séculos, quer sejam dias bons, quer sejam dias maus, quer sejam dias de alegria ou dias de bastante tristeza, quer seja numa comemoração, quer seja numa grande tragédia, ali está o Senhor Jesus Cristo, a ponto de Davi ter dito:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Ele falava lá do Senhor como o nosso pastor. E é Jesus que se apresenta assim no Evangelho de João: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor zela pelas suas ovelhas, por aquelas que são do seu aprisco. Então, ainda que você viva dias sombrios, você conta com o auxílio daquele que, enquanto no céu estiver, seguro aqui, você vai estar. Creia naquilo que você cantou nessa noite. E Ele pode fazer isso porque Ele sofreu por você, porque Ele derramou a sua vida em seu lugar, porque Ele recebeu do Pai a ira que deveria ser descarregada toda sobre você que pecou. Ele assumiu a dívida, para que Ele pudesse conceder redenção e reconciliação para aqueles a quem o Pai havia dado a Ele. Então, se você pode hoje estar na presença de Deus, é unicamente por causa dessa obra. Morte, ressurreição do Senhor Jesus Cristo em seu lugar. Se você não vai sofrer o dano do inferno, é porque o Senhor suportou ira em seu lugar. E se você tem a esperança de que um dia você ressuscitará, é porque Ele ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem, ou sendo o primeiro daqueles que ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitando é a prova de que nós ressuscitaremos. É isso que Paulo vai falar lá no capítulo 15 de Coríntios, que eu li agora há pouco. E é por isso que ele vai confrontar os irmãos dizendo: se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos embora. Não há razão de estar aqui. Se Jesus não ressuscitou e ascendeu aos céus, aqueles que se reúnem dominicalmente, pretensamente por causa de um dia ordenado pelo Senhor, estão fazendo isso à toa. O que garante que Deus aceita essa adoração é a realidade da obra de Cristo e aquilo que Cristo fez para a sua igreja. A fé cristã, ela não se baseia então somente no aqui e agora, ela tem promessas do porvir, da ressurreição. Olhe para as igrejas à sua volta e muitas delas estarão enfatizando o aqui e agora. Venha para Jesus, seja curado. Venha para Jesus, fique rico. Venha para Jesus, seus problemas vão acabar. É verdade que você pode gozar de saúde estando com Jesus? É, mas crentes ficam doentes. É verdade que você pode ser próspero? É, mas crentes passam dificuldades financeiras. Mas uma coisa é certa: ainda que enfrentemos todas essas coisas e todas as dificuldades que vierem, um dia ressuscitaremos e estaremos com Ele. Aqueles cânticos antigos que não se cantam mais: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. É lá, não é aqui. E tem crente achando que o melhor da vida cristã está aqui, enquanto Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus consumou a sua obra. Por último, Jesus prometeu a plenitude do Espírito, versos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas especificamente 10.
não muito depois desses dias. Então, depois de resumir toda a obra de Cristo, Lucas se detém agora na promessa feita pelo Senhor. Após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos, enquanto estava com eles, explicou-lhes o Evangelho, abriu-lhes o entendimento e disse: ficai lá, permanecei em Jerusalém, e vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. E em seu nome o Evangelho seria pregado para arrependimento a todas as nações. É a isso que Lucas está fazendo referência aqui em Atos. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E se era verdade que Jesus havia morrido e ressuscitado, verdade seria também que o Espírito, não muitos dias depois daqueles, seria derramado na sua plenitude sobre os discípulos. Eles deveriam aguardar, esperar em Jerusalém. Veja o verso 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele está relembrando aqui algo que ele também tinha registrado no Evangelho. Abra em Lucas capítulo 3. Verso 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora Lucas, depois de descrever tudo que Jesus fez, ele faz um comentário. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista havia dito isso. João Batista havia enfatizado isso. Agora perceba um detalhe. Na pregação de João Batista, ele diz que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com o Espírito Santo e com batismo com fogo não são o mesmo batismo. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que João vai continuar dizendo que o Messias tem a pá à sua mão. E ele iria recolher o seu trigo no celeiro, mas que ele queimaria a palha em fogo inextinguível. João Batista entendia que o Messias viria, e no momento em que o Messias viesse, ele já separaria os seus e já queimaria os que não eram deles e estabeleceria o seu reino. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. João foi preso e João então manda perguntar a Jesus: era o Senhor mesmo que está aqui, que viria? Ou nós vamos ter que esperar um outro? E aí Jesus diz: responda lá, João. Os cegos veem, os coxos andam, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E você não tem mais nenhum relato de reclamação de João Batista. Porque João Batista naquele momento entendeu que o momento do derramamento da ira não era aquele. Ele virá, mas não seria naquele momento. E então Lucas, quando vai falar da expansão da igreja, ele dá uma aguentada aqui na mensagem de juízo, mas ele fala do Espírito Santo que batizaria e que seria o responsável por essa expansão, até aquele dia em que a ira será derramada sobre todos aqueles que não se renderem ao Senhor. Aí sim, se cumprirá o que João Batista esperava. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poucos dias depois disso, 10 dias mais precisamente. Irmãos, o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho, ele habita em todos os crentes. E agora Jesus está prometendo da plenitude do seu Espírito. Todos aqueles que creram no Senhor, todos aqueles, são habitação do Espírito e são batizados pelo Espírito.
Tem muita gente que diferencia, dizendo que há o batismo com o Espírito Santo e há o batismo no Espírito Santo. A Escritura não faz essa diferenciação. O que a Escritura diz é que todo aquele que é de Deus é batizado do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito, esse não é de Deus. A promessa não é para alguns crentes, a promessa é para todos os crentes. A promessa é para todos os que vão crer. Nós vamos ver isso um pouco mais no decorrer de Atos dos Apóstolos. Então não é possível crer no Senhor Jesus Cristo sem a obra do Espírito Santo. Impossível. É por isso que Jesus está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas. Esperem. Esperem para que do alto vocês sejam revestidos com poder. Não é possível aprender sem o Espírito Santo. Enfatizando um pouco mais, não é possível que você persevere na fé sem a obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus não nos deixa caminhar sozinhos. Ele não nos larga dizendo: pronto, salvei vocês, agora se virem aí do jeito que vocês quiserem e tentem perseverar. Aquele que começou boa obra em vós, diz Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por que Paulo tem certeza disso? Porque foi Jesus quem disse isso: da minha mão ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. O Espírito Santo nos garante essa segurança. O Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é possível então ter convicção verdadeira a respeito da sua filiação sem o Espírito Santo. Não é possível que a igreja cresça, se expanda de forma saudável, senão pelo poder do Espírito Santo. Como eu disse, a promessa do Senhor se cumpriria 10 dias após a ascensão, e ela foi cumprida de uma vez por todas. Então você não precisa mais pedir para o Espírito Santo descer. Ele já veio, ele já habita na igreja do Senhor, ele nunca mais deixará a igreja do Senhor. E essa é a garantia de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos evangelhos você vê ainda que o Senhor afirmou que o Espírito seria o nosso consolador. Então naqueles momentos que eu disse, em que você se sentir angustiado, triste, em que vierem as tribulações, saiba que o Senhor Jesus Cristo intercede por você. Mas saiba também que o Espírito Santo é aquele que consola o seu coração. É aquele que nos faz sentir a paz que excede todo entendimento. O Espírito é o Consolador. E sabe como é que ele faz isso? Por meio da Escritura. Não é você ficando parado esperando acontecer alguma coisa que te console. É você abrindo a palavra de Deus, para que Ele ilumine os olhos do seu coração, para que você compreenda as promessas, para que você se firme naquilo que o Senhor Jesus Cristo afirmou e prometeu, e tenha o seu coração descansado. Afinal de contas, a obra do Espírito aponta para Cristo. E se a obra do Espírito é apontar para Cristo, Ele tem que fazê-lo por meio da Escritura. Porque, como eu já disse, nós cremos em Cristo como diz a Escritura. O Espírito é o consolador da sua vida, Ele socorre a sua vida em suas tribulações. E na força do Espírito Santo, Ele te permite ser uma testemunha do Evangelho. Portanto, proclame o Redentor. Onde quer que você esteja, fale a respeito do Salvador, daquele que é o amado da sua alma, daquele que redimiu a sua alma da morte, daquele que te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Faça, você tem condições no poder do Espírito que habita em você. Então o que temos no início aqui do livro de Atos,
aponta para a realidade inequívoca, irmãos, de que a igreja só pode testemunhar de forma efetiva e só pode crescer, se expandir de forma efetiva, amparada naquele que é o seu edificador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em vez de buscar livros, técnicas a respeito de crescimento de igreja, ao invés de fazer consulta nos bairros para saber o que o povo quer saber, confie no edificador da igreja. Nós somos nós os edificadores. Nós apenas proclamamos e pregamos. Ele edifica a igreja dele, e ele faz isso quando a sua igreja fielmente promove o evangelho, prega a palavra, sendo oportuno, sendo não, para que à medida em que o Senhor quiser, Ele atrai aqueles que são dele, no chamado do Espírito Santo, por meio da palavra. Não há crescimento de igreja verdadeiro sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está edificando a sua igreja. Ele é o grande edificador, nós somos pedras vivas em suas mãos, como diz o apóstolo Pedro. Para que a igreja possa então testemunhar e se expandir, ela necessita de fidelidade na exposição da Escritura, ela precisa contar com o poder do Espírito Santo na pregação, ela precisa contar com a iluminação desse Espírito no coração dos pecadores, se assim Deus quiser. E é por isso que Lucas resume o seu evangelho, dizendo que Jesus ordenou e ensinou muitas coisas, que Jesus consumou a sua obra, e a igreja está amparada e firmada nessa obra, e que Jesus prometeu a plenitude do Espírito, para que possamos viver as verdades ensinadas por aquele que se deu por nós, para sermos feitos seu povo, sua igreja gloriosa, chamada para testemunhar dele, até aquele dia em que ele virá ao encontro do seu povo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor nos faça verdadeiras testemunhas do Evangelho, pregando com fidelidade e aguardando nele a chamada dos que são dele.